Então, meu grupo ficou responsável pelo paradoxo dos gêmeos, e meu grupo é composto por mim, Cat, Ludmila Andrade, a Eduarda Faustino e a Thalita. Antes de falar sobre o paradoxo dos gêmeos, eu vou falar um pouco sobre a teoria da relatividade, que foi proposta por Einstein, e que é composta por outras duas teorias que foram propostas em tempos diferentes, mas uma como a outra trouxe o conhecimento de que os movimentos do universo eles não são absolutos, mas sim relativos. E o Einstein ele também entendia que o tempo, assim como a velocidade, ela não é uma grandeza absoluta, mas uma grandeza relativa. Ou seja, sua determinação ela depende do referencial a partir do qual está sendo medida, né? E dentro da teoria da relatividade tem a relatividade geral, e nela, como eu já havia dito, a velocidade e o movimento são algo relativo, dependem do referencial, e nela também considera-se que o tempo e o espaço eles formam uma espécie de tecido de 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal, que é o espaço-tempo. E nesse espaço-tempo, que é considerado um tecido, entre aspas, o corpo de maior massa, ele deforma esse tecido. Bom, a teoria da relatividade restrita foi desenvolvida no início do século XX pelo físico alemão Albert Einstein. E uma de suas conclusões, diferente da teoria da relatividade geral, é que o tempo não é absoluto, mas que ele se passa de maneira diferente para observadores que se movem com velocidades próximas à velocidade da luz, cerca de 300 mil km por segundo. Uma das consequências dessa teoria é um efeito chamado de dilatação temporal. A dilatação temporal é quando referenciais inerciais, ou seja, não acelerados, se deslocam com velocidades próximas à da luz e experimentam a passagem do tempo de forma mais lenta em relação aos observadores que estão em velocidades mais baixas. O paradoxo dos gêmeos foi um experimento mental proposto pelo físico Paul Langevin, em tentativa e refutação à teoria da relatividade de Albert Einstein. Nesse paradoxo, 2 gêmeos eram separados. Um ficava na Terra e o outro era mandado em uma viagem de longa duração, a bordo de uma nave que se movia com velocidades próximas à velocidade da luz. No retorno, o irmão que permaneceu na Terra havia envelhecido alguns anos a mais do que o irmão que estava em viagem. Isso teria acontecido em razão do fenômeno da dilatação temporal. A proposta do paradoxo não é válida, pois a teoria da relatividade é explícita quanto à necessidade de os referenciais serem inerciais, ou seja, não apresentarem aceleração. Este paradoxo é discutido em vários livros, mas resolvido em poucos. Para explicá-lo, costuma-se dizer que o irmão que se sente a aceleração é o que está mais jovem. Logo, o irmão que viaja para a estrela estará mais jovem no retorno. Embora o resultado esteja correto, a aplicação é falaciosa. Alguns podem assumir falsamente que a aceleração provoca a diferença de idade e que é necessário apelar para a teoria geral da relatividade, que trata de sistemas de referência não inerciais, ou em aceleração para explicar o paradoxo. Mas a aceleração a que foi submetido o viajante é acidental e a relatividade especial sozinha não pode ser suficiente para desvendar o paradoxo. Albert Einstein revolucionou o mundo ao propor que o tempo e o espaço dependem de um referencial, ou seja, que o tempo não é igual para todos. Para demonstrar essa relatividade do tempo e comprovar o paradoxo dos gêmeos, no ano de 1971, o físico Joseph Hafele e o astrônomo Richard Quinten colocaram relógios atômicos de césio em um avião e deixaram outros idênticos na Terra. O avião deu voltas ao redor da Terra em alta velocidade, e quando os relógios a bordo foram comparados com os da Terra, mostraram-se atrasados em relação aos que estavam em repouso, comprovando assim a relatividade do tempo e o paradoxo dos gêmeos.